Olá pessoal, bom dia. Sou o professor José Ivo do Nova Dimensão. Hoje trago para vocês o início, das nossas aulas sobre saúde coletiva. Temos hoje como estudo a história das políticas de saúde no Brasil. No decorrer da aula vamos ter atividades para ampliar o aprendizado de vocês, como também vamos tirar dúvidas, debater o assunto, tá certo? A forma de avaliar nessa disciplina, eu vou avaliar em todas as aulas com essas atividades a participação de vocês e também vou organizar alguns trabalhos que à tarde eu já divulgo como é que vai ser esses trabalhos, tá certo? E diante da videoaula, do filme que vocês assistiram, nós vamos agora dar uma aprofundada diante dessa videoaula e posteriormente vamos discutir e resolver a atividade que foi proposta, tá certo? A saúde pública ou saúde coletiva no Brasil tem na sua história desde do período colonial, que passa por transformações, certo? Onde a história vem sendo modificada desde o período colonial até a reforma sanitária e a criação do SUS. É um marco muito histórico, não muito importante na história da saúde do Brasil, a criação do SUS. Cronologicamente, a história pode ser dividida no Brasil de acordo com o Brasil colonial, império e também pública, e também da Brasil republicano. O modelo e também de forma em que se apresenta como modelo do sanitarismo campanhista, o modelo médico-assistencial privatista e também a reforma sanitária e criação do SUS. Esses são os pontos bastante relevantes que no marco da história podemos observar o quanto foi importante alguns acontecimentos para que o SUS tivesse sido criado, tá? Vejam só, antes existia uma preocupação da corte portuguesa com saúde pública no período colonial do Brasil. Qual era essa preocupação? Isso é uma pergunta que vou deixar aqui, a qual vai ser uma das que vocês vão trabalhar hoje nessa manhã, para fundamentar a atividade de vocês. E no decorrer da aula, nessas explicações, vamos falar um pouquinho. Também é assim, como eram as condições de saúde da população colonial brasileira na época colonial? São duas perguntas bem importantes para a gente já imaginar, né? Como era, como existia, como era que os portugueses se preocupavam com a saúde pública do Brasil e também como eram as condições de saúde da população colonial. E também como foram organizadas as ações que visavam a saúde da população no Brasil colonial. Como era, né, que ele era organizada essas ações que visavam a saúde para a população. Vamos lá. Entre os séculos XVI e XVIII, Portugal não se preocupou pela melhoria da saúde pública da colônia. Na colônia, né, que era o Brasil. Havia raros médicos diplomados. A assistência à população era prestada por curandeiros, práticos, barbeiros, rezadeiros, os boticários e jesuítas. Ou seja, um país colonizado basicamente por degredados e aventureiros, desde o descobrimento até as instalações do Império, que não dispunham de nenhum modelo de atenção de saúde para a população e nem mesmo interesse por parte do governo. A saúde pública no Brasil colonial, entre 1500 a 1822, praticamente não foi inexistente, e principalmente pela preocupação dos portugueses em não
ampliar essa prática de cuidar da saúde. E com a saúde pública da colônia até 1808, houve alguns acontecimentos. Houve a escassez, né, dos médicos graduados. No final do século XVI, a cidade do Rio de Janeiro tinha em cerca de 1.000 moradores e nenhum médico formado. A partir do século XVII, havia algumas ações de saúde pública incipientes relacionadas às ordenações filipinas. No final do século XVIII, em todo o Brasil existiam 12 médicos formados. E já em 1800, o rei de Portugal determinou que 4 estudantes brasileiros fossem para Coimbra a fim de se cursar uma medicina anual. Ainda referente à saúde pública no Brasil colonial, o Brasil não tinha estrutura urbana definida. Ou seja, as cidades e vilas cresciam através da exploração extrativa, né? Onde os portugueses, ou seja, os países, a população dos países estrangeiros vinham fazer exploração de minerais no Brasil, trazendo até doenças, né? Por a questão das imigrações. Aí existia a sociedade escravistas, né? Onde ainda existia a escravidão, tanto por parte dos negros que eram transportados para ser escravos, também como os estrangeiros escravizavam os índios. Em 1604, mínimas iniciativas de saneamento incipiente controlavam de doenças que ocorriam com a adoção das ordenações filipinas. As ordenações filipinas regiam câmaras municipais de Portugal e das colônias, fixou como uma atribuição das câmaras pela limpeza dos cidadãos. Ainda na saúde pública do Brasil colonial, no século XVII, o porto era um local da cidade privilegiado como objeto da ação municipal, o ponto de contato do exterior e da chegada das epidemias, como eu falei. Por ter as imigrações, os navios vinham sempre com portugueses, ou outros estrangeiros, né, para o porto, e lá era o local da cidade onde era privilegiado. Chegava as pessoas, né, do exterior, e essa população trouxe bastante doenças, certo? Em 1660, a população total de 184 mil brancos, indígenas livres e 110 mil escravos, quase todos no litoral nordeste e sudeste. No século XIX, a população da colônia alcançou os 4 milhões, segundo Galvão, em 2012. Ainda no período de 1500 a 1822, muitas doenças e epidemias acometeram os colonos e o restante da população indígena e negra. As descrições de doenças semelhantes como a varíola, as disenterias, malária, febre tifoide, sarampo, sífilis, lepra, filarioses e as ancilostonias. O Brasil, a grande maioria dos doentes recebia o tratamento em casa, com os curandeiros. As famílias mais favorecidas economicamente também eram atendidas por curandeiros, que tinham grande credibilidade em todas as classes sociais da população colonial. A saúde pública no Brasil colonial, após 1808, com a chegada da família real no Brasil, o Brasil começou a organizar uma estrutura sanitária. Mas era uma situação mínima só na cidade do Rio de Janeiro. A saúde pública brasileira nasceu nesse início do século XIX, com a chegada da família real no Brasil. A particularidade histórica que distingue esse período dos 2 primeiros séculos da colonização é a presença da corte portuguesa no Brasil. Foi um marco importante assim, no período colonial, a chegada da família real. Vamos lá, vamos falar sobre a regulação da prática da medicina na colônia, ou seja, no período colonial. Existe a Fisicatura Mor,
que era um órgão regulador das questões de saúde cartorial, quer dizer, com alvarás e regimentos. Esse regimento da fisicatura ou físico-mor prescrevia medicamentos e o cirurgião-mor realizava intervenções cirúrgicas. Outras atribuições eram atribuídas também. E o físico-mor tinha o controle de atividades exercidas por diferentes curadores, tanto físicos, cirurgiões, barbeiros, sangradores, boticários, escravos forros e parteiras. As funções legalizadas na época eram legalizadas na época, assim como eram responsáveis pelo comércio de medicamentos. Tem aqui umas imagens que mostram assim para vocês entenderem como era esse período colonial. Aí a institucionalização do ensino médico, implantada nas escolas de medicina, a primeira escola médica do Brasil, a Escola de Cirurgião da Bahia, em 1808, e Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro, em 1811, onde foram instituídas essas escolas para que os estudantes da época, estudantes de medicina, fossem educados para a prática de medicina no Brasil. Aí a saúde pública provedora da saúde. As mudanças ocorridas pela transferência da corte para o Brasil, a partir de 1808, era considerada, a provedoria, né, de saúde era considerada como algo antecedente ao Ministério da Saúde. Na época, né, era como se fosse o Ministério da Saúde. Eles tinham além de promover a saúde, de uma forma precária, né, na época, mas já tinha traços de organização da saúde. Em 1809, o cargo de provedor-mor da saúde da Corte do Estado do Brasil foi ocupado pelo médico português, que já era físico-mor do Reino dos Domínios, com os seus delegados, e ficou responsável pela conservação da saúde pública no Brasil. As atribuições do provedor-mor, que era de prevenir, né, e combater as epidemias, a salubridade das cidades do Rio de Janeiro, fiscalização dos portos e dos abastecimentos de alimentos e vigilância das cidades e quarentenas. Outra pergunta: o que mudanças ocorreram na saúde pública no Brasil imperial? E quais eram essas condições de higiene, salubre, prevenção e saneamento no Brasil Império? Veja só, nas mudanças ocorridas no período do Império, em 1828, as mudanças de legislação do exercício das atividades terapêuticas, as câmaras municipais passaram a controlar e inspecionar a saúde pública, com extinção dos cargos de provedor-mor da saúde, de físico-mor e de cirurgião-mor. A população ainda não associava a competência da atividade a um diploma oficial de licença das autoridades. Aí o Império, na demarcação da prática oficial de cura, em 1870, apareceu o iluminismo, né? A ciência, que passaram a guiar a pretensão de modernidade e da elite brasileira, com a desaprovação progressiva de práticas de curas não oficiais. Essa ciência desaprovava totalmente as práticas de cura que não fosse oficial, largamente usufruída por todos os grupos sociais. Passou a haver uma demarcação na prática oficial de uma cura feita às terapias populares. Médicos como agentes oficiais de cura, barbeiros, sangradores, curandeiros e parteiras como agentes subalternos. Apesar dos esforços dos médicos em tentar estabelecer o monopólio das atividades de cura e prescrições higiênicas que defendiam, né, os terapeutas populares, eles não autorizavam e continuavam a exercer as suas atividades, e a população continuava a recorrer a eles. No período imperial do finalzinho do século XIX, o Brasil chega ao fim do século XIX com graves problemas de saúde pública.
as precárias condições sanitárias dos centros urbanos, os diversos surtos epidêmicos, o processo de urbanização e o crescimento populacional e a ausência da infraestrutura básica das cidades e também a ausência da legislação e fiscalização dos conhecimentos adequados em saúde pública e também com a economia agroexportadora, que dependia principalmente do comércio externo, e muitas companhias de navegação se recusavam a passar pelos portos brasileiros devido às más condições sanitárias nacionais. Aí no Império, a insalubridade da cidade do Rio de Janeiro era precária. Vejam só, as condições higiênicas do Rio de Janeiro eram totalmente sem saneamento básico, surtos persistentes de epidemias como varíola, malária, febre amarela, peste bubônica. Havia 4 médicos no Rio, em que outros estados do país eram inexistentes. Que tem uma charge bem interessante quando vocês estiverem vendo o slide, que é uma charge sobre 1861, diretamente no Porto, que faz uma sátira às más condições higiênicas no Rio de Janeiro. Na época, por falta de saneamento, era uma cidade que transmitia um odor muito forte, fétido de esgoto, um mau cheiro nas cidades. E vivia lá na cidade histórica, né? No Rio de Janeiro, principalmente no Porto, a chegada de imigrantes, pessoas que vinham de outros países, Portugal, que era o país de maior transição entre a colônia brasileira, e que lá no Porto existia esse odor fétido de esgoto por parte da cidade. A urbanização cresceu desorganizadamente, favorecendo essas faltas de higienização, essas condições precárias. Aí iniciou-se também, nesse período, a imunização compulsória contra a varíola. A varíola foi uma das maiores preocupações sanitárias durante todo o período colonial, e diversas ações buscavam minimizar as constantes surtos epidêmicos da doença, que apresentavam alto grau de letalidade. Em 1808 a 1822, o Instituto Vacínico do Império, ocorreu, o Instituto Vacínico do Império, e em 1837 houve a imunização compulsória das crianças contra a varíola, que acabou não sendo cumprida. Houve também uma junta de higiene pública no Instituto Vacínico, nesse período. A epidemia de febre amarela em 1850 foi aprovada por decreto para a melhoria de saúde da capital. Foi criada uma comissão composta por engenheiros e também esses engenheiros respondiam pelas propostas de saneamento e melhoria urbana. Aí essa junta que foi criada, pública, foi incorporada à Inspeção de Saúde dos Portos e do Instituto Vacínico do Império. Vejam só, na saúde pública do Império também existe a assistência médico-hospitalar, que eram entidades beneficentes, quer dizer, e filantrópicas. Filantropia é o quê? As pessoas que eram atendidas pelas instituições de caridade, as Santas Casas de Misericórdia, o Hospital da Beneficência Portuguesa e médicos filantrópicos. São arquivos nacional do Ministério da Saúde de 2011, essas informações e essas imagens que vocês vão ver no slide. Que transformações ocorreram na saúde pública e no Brasil republicano? Vejam só. Que marcos sanitários históricos caracterizam a República? A saúde pública na República teve como ocorrido na Primeira República Oligárquica entre 1889 a 1930, que houve crise do modelo imperial, escravista, onde teve a abolição dos escravos, né? E também a
o Império foi, o Brasil se tornou-se independente e onde começou a ocorrer o sanitarismo. O período populista, nos anos 1930 a 1945, trouxe a criação dos institutos de seguridade social, onde o período de desenvolvimento dos anos 1950 a 1960, que foi o período de desenvolvimento de tudo, né? Principalmente com a industrialização, com o aumento da industrialização, e entre o período do regime militar 1964 a 1884, existiu-se um modelo assistencial privatista e previdenciário, ou seja, tinha direito à saúde quem pagava, né, uma assistência privatista, que era privada, e quem pagava a previdência tinha direito à saúde. Aí a nova república, em 1888, faz uma reforma sanitária e SUS, ou seja, que foi dado início à criação do SUS. Vamos falar sobre o movimento migratório e epidemias. Vejam só, na segunda metade do século XIX, as repercussões da Revolução Industrial, lembra que falei que com a Revolução Industrial houve a ampliação da saúde, principalmente com o aumento da urbanização, as situações precárias das cidades, teve que imediatamente surgisse uma intervenção para que o aumento exagerado de doenças, da falta de saneamento das grandes cidades, fosse vista como uma grande preocupação de saúde pública, e alguma coisa deveria ser feita. E esses movimentos já começaram a formar na mente das autoridades locais naquela época alguma forma de acabar com aquilo. E o que foi feito? Com a migração e a sua percussão sobre a saúde, as populações de pequenas comunidades rurais migraram para os centros urbanos, em formação favorecendo o desenvolvimento de surtos epidêmicos, como febre amarela, varíola, peste bubônica, e a escassez relativa de trabalhadores, a necessidade de preservação dos trabalhadores ativos e política governamental e atração de força de trabalho. Aí no Rio de Janeiro, que era considerado o túmulo dos estrangeiros, o combate à varíola dependia de vacina. A vacinação já fora declarada obrigatória por lei em 1837, mas não foram cumpridas. Aí o Rio de Janeiro, na passagem do século XIX para o século XX, ainda era uma cidade de ruas sujas, saneamento precário e focos de doenças como febre amarela, varíola, tuberculose e peste bubônica, né? Ocorria a necessidade do controle de portos brasileiros. E os navios estrangeiros anunciaram que não atracariam no porto carioca por causa do risco das doenças. E grande número de imigrantes recém-chegados da Europa morriam de doenças infecciosas no Rio de Janeiro, que recebeu a denominação de túmulo dos estrangeiros. O sanitarismo campanhista. Vejam só, historicamente as políticas públicas do Brasil estão diretamente ligadas ao modelo econômico da época. No início do século XX, o modelo econômico agroexportador da região sudeste estava em risco, ou seja, com a evolução, se não tivesse uma ampliação, uma melhoria dessas políticas voltadas para a população, o modelo, a economia agroexportadora ia deixar de existir, como alguns estrangeiros já não queriam vir para o Brasil, se negavam, né, a atracar os seus navios nos portos por causa das doenças. A preocupação com a saúde pública emergiu como efetiva prioridade do governo do Brasil para enfrentar o risco da economia. Então, assim, observou-se a necessidade de uma reestruturação marcante no Estado, né, no que se diz a respeito da área da saúde pública. Aí o sanitarismo, né, campanhista
Fez uma redação de campanhas sanitárias para combater epidemias de febre amarela, peste bubônica, varíola. Aí implementou programas de vacinação obrigatória em massa da população. Teve a questão da desinfecção e dos espaços públicos, domiciliares, medidas de higiene, atingindo sobretudo as camadas menos favorecidas. Esse modelo predominou no cenário das políticas de saúde brasileira até o início de 60, da década de 60. A medicina também começou a receber poder de intervenção na época e sobre a sociedade, distinguindo-se ainda num amplo grupo de curandeiros, parteiras, bezedeiras, sangradores, barbeiros, que se dedicavam na cura e aos cuidados dos enfermos. Teve também a impossibilitação de resolver grandes problemas da saúde. O governo aderiu conhecimentos de nova teoria microbiana, onde foi aumentado, né, os conhecimentos, os estudos, ampliado a teoria da microbiana, dos fatores que causavam infecções. Passou a haver uma aliança entre o Estado e a medicina, em que ambas as partes se beneficiavam, né? A questão da mão de obra e do investimento financeiro. Aí surge a Oswaldo Cruz, a escola de Manguinhos, tá? A irrupção da peste bubônica em Santos, em 1899, que foi um fator determinante, e a criação de grandes centros de estudo de Manguinhos e Butantã. Manguinhos, sob direção de Oswaldo Cruz, foi organizado ao princípio para a produção de vacinas e soro para a peste bubônica. E o Instituto Butantã, dirigido por Vital Brasil, além da produção da soroterapia para a peste, também tornou-se o maior centro de problemas de ofidismo do país. Ofidismo é o estudo, né, sobre animais peçonhentos. Aí, na reforma sanitária de Oswaldo Cruz, o médico sanitarista Oswaldo Cruz deixou de seu nome ingresso na história como pioneiro de campanhas sanitárias de combate a epidemias do Brasil. E teve como a vacinação compulsória, com o apoio do presidente Rodrigues Alves, Oswaldo Cruz, montou uma estratégia sanitária, impondo a realização de vacinação compulsória para toda a população. O combate da febre amarela, como código de torturas, tá? A campanha de Oswaldo Cruz contra a peste bubônica foi bem sucedida. A vacinação ao combate aos ratos, que eram os causadores, né? O combate aos mosquitos da febre amarela, em 1903 a 1808. E também houve movimentos de resistência nacional à teoria microbiana. Os intelectuais ainda não acreditavam que as doenças fossem provocadas por micróbios. Os próprios médicos da época resistiam a essa teoria. Houve, né, as brigadas sanitárias, partida por uma turma do Departamento de Saúde Pública para isolamento de pacientes. Cidades foi dividida entre distritos sanitários, que houve um acervo de casa de Oswaldo Cruz, é uma fonte do jornal O Globo, né, que vocês vão ver aqui a imagem. Aí houve a revolta da vacina também, que retrocedeu a oposição ao governo, tendo como alvo o general da brigada, mata-mosquitos, né? O general da brigada mata-mosquitos, Dr. Oswaldo Cruz. Os debates exaltados no Congresso eram acompanhados por intensa agitação nas ruas, promovida pela oposição de liga contra a vacina obrigatória. A revolta da vacina foi um dos maiores levantes populares ocorridos no Brasil durante o século XX, entre 10 a 16 de novembro de 1904, na cidade do Rio de Janeiro. Aqui tem uma imagem sobre a revolta da vacina, vocês vão ver que é um desenho de Leônidas, que foi publicado numa revista. Vocês vão ver como foi essa revolta, a população não queria ser vacinada. Foi tudo aquela revolta mesmo, caiu em cima do pessoal da época, né, os representantes da saúde, com as campanhas para ampliação da vacina. Teve uma grande rejeição por parte da população. Tem também aqui uma charge alusiva da campanha sanitarista contra a febre amarela e epidemiologia, que fala sobre a luta contra os mosquitos da malária, né?
E o intenso combate às epidemias foi decretado, estado de sítio, a revolta da vacina foi debelada e a cidade remodelada, como pretendia então o presidente Rodrigo Alves. Foi realizada a abertura das avenidas largas, a construção de prédios modernos, as brigadas sanitárias cruzavam a cidade espalhando raticidas, mandando remover lixo e comprando até comprando ratos para diminuir a quantidade de ratos que existiam nas cidades. Em 1907, o Instituto de Patologia Experimental de Manguinhos, atual Instituto Oswaldo Cruz, onde foram estabelecidas normas e estratégias para o controle de mosquitos e vetores da febre amarela. A febre amarela foi erradicada no Rio de Janeiro, em 1907, no 4º Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim. Oswaldo Cruz recebeu a medalha de ouro pelo trabalho de saneamento do Rio de Janeiro, que perdeu o título de túmulo dos estrangeiros. Oswaldo Cruz foi recebido no Brasil como herói. Em 1909, Oswaldo Cruz deixou a Diretoria-Geral da Saúde Pública, passando a dedicar-se apenas ao Instituto Manguinhos, que foram rebatizados com seu nome. Do Instituto, Oswaldo Cruz lançou importantes expedições científicas que possibilitaram ampliar os conhecimentos sobre a realidade sanitária brasileira. Oswaldo Cruz erradicou a febre amarela no Pará, realizou a campanha de saneamento da Amazônia, o grande estudo e grande descoberta foi o legado de Carlos Chagas também, que é a descoberta da doença de Chagas. Foi uma das maiores e completas e bem-sucedidas da história da biologia, ou seja, da ecologia e da patologia parasitária humana. Pela primeira vez na história, o mesmo pesquisador descobriu a doença, bem como seu agente etiológico, vetor, reservatórios domésticos e a questão de não só do reservatório doméstico, também silvestre e animais de laboratório susceptíveis a essa infecção. O legado de Chagas durou entre 1909, Chagas descobriu a doença provocada pelo Trypanosoma cruzi, que é a doença de Chagas. Em 1917, Carlos Chagas assumiu a direção do Instituto Oswaldo Cruz. Em 1920, um novo marco importante com a evolução sanitária, onde ocorreu a reforma de Chagas na organização dos serviços de saúde pública. Em 1923, a primeira reforma sanitária brasileira, um dos códigos sanitários que permitia que o poder central interviesse nos serviços estaduais da saúde pública, onde foi introduzido a propaganda e a educação sanitária das ações de saúde pública. Aí, em 1918, houve a epidemia da gripe espanhola, tá certo que no início do século XX, várias outras doenças acometiam, como a malária, varíola, a peste bubônica, e elas ainda sempre persistiam. Mas então, uma nova ameaça infecciosa de grande poder destrutivo surgiu no Brasil, a gripe espanhola. Mais uma vez surgiu a preocupação. Aí, no modelo médico assistencial privatista, foi implementado nesse período da industrialização brasileira o crescimento do processo da urbanização para atender às necessidades da população, da saúde dos trabalhadores, os operários das fábricas para evitar o prejuízo econômico, o início da década de 1920 sob a influência da medicina liberal e também o previdenciário, a assistência médico-hospitalar para trabalhadores urbanos e industriais na forma de seguro-saúde privada. O restante da população brasileira, que não tinha essa assistência, que não era segurado, dependia da assistência particular, quem não tinha dinheiro, Caso não possuísse recursos financeiros, eram atendidos nos hospitais filantrópicos, ou nas casas de misericórdia, Concepção médico-curativa, fundada no paradigma flexneriano, ouvia-se uma concepção mecanista no processo de saúde-doença, com a redução da causa dos fatores biológicos, como também da atenção sobre a doença ao indivíduo. Inicialmente, antes do INPS, que era um modelo que começou com as caixas de aposentadorias ou pensões, quem era aposentado tinha direito ao INPS,
e as pensões, esses trabalhadores das indústrias, das ferrovias e bancos organizavam nessas caixas de aposentadoria e os benefícios aos seus filiados e dependentes, incluindo assistência médica como contrato comprodutivo. Quase não sai. Vejam só, os aposentados contribuíam. Era um plano de saúde. Quem era aposentado era descontado nesses caixas de aposentadorias e pensões, e todo mundo que eram dependentes dessa pessoa tinha direito à saúde, à assistência hospitalar. Na década de 1930, o recém-criado Ministério do Trabalho organizou as CAPs, né? Que se tornariam os Institutos de Aposentadorias e Pensões, que era o IAPS, de caráter nacional e com participação direta do Estado. Em 1970, com a criação do INAMPS, o governo unificou o sistema previdenciário e incorporou a assistência médica, que era oferecida por vários institutos de previdência, alguns com serviços hospitalares próprios. Os contratos e convênios com os hospitais privados eram pagos pelos serviços prestados e usuários do INPS, e toda a arrecadação previdenciária possibilitou o crescimento do setor de criação. Em 1978, o aumento da população e a arrecadação ampliou o sistema do CAPS, dos caixas, e levou à criação do Instituto Nacional de Assistência Médica Previdenciária Social, o INAMPS. A criação do Ministério da Saúde foi instituído em 1953, com o desdobramento do Ministério da Educação e Saúde em dois. Saúde separado de Educação e de Cultura. O Ministério da Saúde passou a encarregar especificamente das atividades até então de responsabilidade do Departamento Nacional de Saúde. Coube à pasta de saúde apenas 1/3 dos recursos, sem condições suficientes para assistir a maioria da população. Aí o modelo previdenciário assistia de forma privatista, né? Passou a ser favorecido em detrimento da área de saúde pública. O modelo de campanhista de saúde pública, de intervenções de coletividade e nos espaços sociais perdeu terreno no cenário político e no orçamento. E o orçamento passou a privilegiar a assistência médico-curativa, comprometendo a prevenção e controle das doenças endêmicas. Fora do sistema de proteção da Previdência, havia as ações de saúde pública, de vigilância epidemiológica e de promoção do saneamento do país. E essas ações não estavam entre as ações da Previdência, da medicina previdenciária. O tratamento médico fazia do hospital o centro de processo hospitalocêntrico, ou seja, atenção à saúde de caráter curativo, não voltada à prevenção e promoção de saúde. A saúde coletiva teve seu marco a partir da década de 1970, onde a saúde pública e saúde coletiva têm significados equivalentes. Saúde pública é um campo de conhecimentos indisciplinar, onde são disciplinas básicas de epidemiologia, gestão em saúde, ciências sociais de saúde. A saúde coletiva é um espaço de crítica permanente de saúde pública, de tendências crítico-socialistas, com redefinição das práticas de saúde. Não se limita só ao sanitarismo. Na reforma sanitária, no final da década de 1970, os segmentos da sociedade civil, usuários, profissionais de saúde, insatisfeitos com o sistema, iniciaram movimentos que lutou pela atenção à saúde, como o direito a todos, de dever do Estado e a participação social, e onde começou a reforma sanitária brasileira. Em 1988, houve a criação do SUS, que é a Constituição de 1988, que regulamenta as leis orgânicas de saúde, a Lei 8080 de 90 e a 8.142 também de 90. Com essa reforma sanitária, em 1986, os avanços e organização, as propostas das reformas sanitárias na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que tiveram como base para a criação do Sistema Único de Saúde, de 1988,
Delinear os fundamentos do SUS em 3 princípios doutrinários, que é a universalidade, a integralidade e a equidade. A assistência médica, até a criação do SUS, era responsabilidade da pasta da Previdência e não só da saúde. Gradativamente, com o controle das epidemias nas grandes cidades, houve um movimento campanhista que se deslocou para o campo para o combate das endemias rurais. Em 1976, cria-se a Superintendência, né, das Campanhas de Saúde, a SUCAM, que era herdeira dos mais antigos modelos de organização das ações. O sanitarismo e campanhista. Em 1990, a criação da Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA, que foi incorporada da SUCAM e outros órgãos do Ministério da Saúde. As melhorias com essas mudanças dos padrões de morbimortalidades foram ampliados com o desenvolvimento das tecnologias, vacinas, antibióticos e ampliação dos serviços de acesso, né, à saúde e as medidas de controles que modificaram o Brasil e o índice de morbimortalidades diminuíram, principalmente em relação à mortalidade infantil, e foi inovado e ampliado que temos em 1930, com essa transição da epidemiologia, doenças infecciosas transmissíveis que acometiam 1/3 dos óbitos registrados, principalmente na área rural, que não tinha muitos registros, mas com um grande destaque na urbana, né? Em 1990, os óbitos com causas definidas eram mais cardiovasculares, onde também foi notificados as neoplasias e acidentes de violências, e também doenças do aparelho respiratórios, que eram o quinto das doenças, e em quinto lugar as doenças infecciosas parasitárias. Ainda sobreposição dos modelos de transição. Aí veio a questão do recrudescimento das doenças seculares, ou seja, a dengue, a febre amarela, a tuberculose. Toda essa história da evolução da saúde brasileira reflete, né, as mudanças que hoje temos outro quadro de saúde demonstrada pelo modelo de assistência do SUS, que vamos tratar na próxima aula. Segue aí uma atividade para melhor ampliar os conhecimentos de vocês e bons estudos. Estamos aqui na rede social, no aplicativo e também no WhatsApp para esclarecer dúvidas, e até daqui a pouco.